Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós vamos começar mais um estudo da Palavra do Senhor nosso Deus. E como de costume, nós vamos ficar com a nossa amiga Juliane louvando e exaltando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode ir até tocar os céus, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente aqui constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Graça e paz. Nós estamos para mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, 26/12, e nós estamos para continuarmos estudando o Sermão do Monte. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 19. Capítulo 6 e o versículo de número 19. Deus abençoe sua vida. Capítulo 6 e o versículo de número 19. Para a nossa meditação hoje. Diz assim a santa palavra de Deus nosso Pai. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos teus forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus,
o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença nesta tarde, rogando a Tua bênção, rogando a Tua graça, rogando a Tua inspiração, para que seja agradável o meditar dos nossos corações diante da Tua vontade. Pai, fale conosco, nos instrua, nos ensine, traga palavras de vida eterna, palavras que são espírito e vida, palavras que transformam vidas. Em nome de Cristo, eu peço a Tua inspiração, a Tua bênção sobre a internet, a Tua bênção sobre tudo. Que o Senhor nos guarde do mal. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então hoje nós vamos continuar esse estudo tão maravilhoso no Sermão do Monte. Então nós já vimos Jesus Cristo falar sobre as bem-aventuranças, sobre a igreja, os cristãos serem o sal da terra, a luz do mundo, sobre o papel da lei como um meio de diagnosticar o nosso mal, de mostrar o nosso mal e mostrar-nos a necessidade de um Salvador. Nós já vimos a questão das antíteses, quando Jesus disse: vocês foram ensinados assim, eu porém vos digo. Nós já vimos que ele corrige os equívocos de interpretação. Nós já vimos que ele fala sobre a prática da justiça, como deve ser o exercício da religião, que deve ser para Deus e não para os homens. Então ele faz um contraste entre o cristianismo que ele propõe e o farisaísmo e o paganismo. Então ele diz que nós não devemos imitar nem os fariseus, com o desejo de agradar os homens, nem os pagãos, com o desejo de cansar os deuses e de manipular os deuses. Então agora Jesus vai falar de uma questão que eu julgo ser central na fé cristã. Jesus agora vai abordar a questão de qual a prioridade na vida. O que ocupa o primeiro lugar na vida. Então ele vem agora num fluxo coerente, depois de denunciar a piedade religiosa, que é pouco mais do que ostentação, adverte contra os pecados opostos, da ganância, do materialismo e da preocupação que tem origem em prioridades mal dirigidas e mundanas. Então ele vai falar onde é que está, quais são as nossas prioridades, qual é a nossa prioridade. Então agora ele vai nos dizer o que não fazer. Ele vai nos orientar sempre, e eu acho tremendo, porque Jesus não apenas cultiva a religião do não, mas ele diz não e ele diz sim. Ele diz o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Então Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então Jesus continua agora ensinando aos seus discípulos, depois de ter falado sobre a prática religiosa, ele diz agora o que não fazer. E ele agora vai ter o cuidado contra a ganância, contra
o desejo exagerado de amealhar e de possuir coisas. E aí ele vai fazer um contraste. É próprio de Mateus apresentar isso. De Mateus apresentar sempre duas coisas, uma se contrapondo à outra. Mateus vai começar seu evangelho, né, sempre falando de um tesouro no céu, um tesouro na terra, um olho bom, um olho mau, um senhor, outro senhor, virgens loucas e virgens prudentes, árvore boa e árvore má, casa na rocha, casa na areia. Então ele vai sempre apresentar. O método escolhido por Mateus é único, porque ele sempre vai mostrar isso, esse contraste entre duas coisas. Ele vai dizer que o trigo é recolhido no celeiro, mas a palha que cai do trigo é queimada no fogo. Então ele vai fazer o contraste entre o trigo e a palha. E aqui ele vai começar a falar sobre tesouro no céu e tesouro na terra. Onde deve estar aquilo que nos enriquece? Onde deve estar aquilo que é nossa prioridade? Então, qual é a nossa prioridade? E ele começa dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A primeira coisa que nós devemos saber é que Jesus não é contra você ter as coisas. É que Jesus não é contra a pessoa se preparar para a aposentadoria. É que Jesus não está aqui condenando uma pessoa que se previne para ter uma velhice garantida financeiramente. O que ele está aqui agora falando é da ganância, é de onde está realmente o centro, o nosso caminho, o nosso foco, de o que nós queremos. E aí ele vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra. E ele vai contrastar com o tesouro do céu. Ele vai dizer que onde a traça e a ferrugem tudo consome. Então, nos dias da Bíblia, como nos nossos dias, a moda não mudava muito. Então você tinha uma roupa e essa roupa corria o perigo de ser ruída. E não era só traça, mas era rato, era todo tipo de bicho. Não tinha a moderna higiene, nem as casas como nós temos hoje, então era muito fácil que aquilo que era considerado um bem fosse perdido, desse mofo. Então as pessoas corriam um risco enorme de perderem tudo imediatamente. E a ferrugem não é apenas a ferrugem que nós temos no metal hoje, mas era todo tipo de praga que podia danificar alguma coisa. E naquela época, algumas casas pobres ou outras eram feitas apenas de barro, então o ladrão podia minar, ou seja, cavar um buraco e entrar na casa que não era feita de pedra, ou quando essa casa era feita de pedra, mas naquela época não tinha cimento. Então não era muito segura, não eram muito seguras as casas.
Então Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra. E ele vai dizer o motivo de nós não ajuntarmos o tesouro na terra. Ele diz porque esse tesouro na terra é um tesouro que pode se esvair. É um tesouro que a qualquer momento pode fugir das nossas mãos. É um tesouro efêmero, passageiro. E ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Então, quando o nosso objetivo maior está nas coisas terrenas, então a nossa preocupação, o nosso olhar, o nosso esforço, toda a nossa mente está voltada para proteger isso, para proteger aquilo que é o nosso tesouro. E uma das coisas que nós temos que fazer é descobrir qual é o nosso tesouro. O que é que nós estamos colocando em primeiro lugar. E depois, saber se esse tesouro é terreno ou se esse tesouro é celestial. Onde está o nosso tesouro? Então a primeira coisa é saber qual é o meu tesouro. O que ocupa o primeiro lugar na minha vida. E quando a gente descobre qual é o nosso tesouro, então nós vamos nos preocupar com a garantia, com a durabilidade. Então nós vamos envidar todos os esforços, nós vamos viver em função deste tesouro, nós vamos ser uma espécie de guarda, de protetores desse tesouro. E aí Jesus diz, olha, tenham cuidado, para que o tesouro de vocês não seja um tesouro na terra. Não ajunteis tesouros na terra. E quantas vezes a prioridade, o tesouro de uma pessoa é colocada em cima de um ser humano? Um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Alguém, esse alguém é o tesouro. Então a pessoa vive em função disso. A pessoa pensa, acorda pensando, vai dormir pensando, e ela quer proteger, e ela tem ciúme, e ela quer matar quem está perto. E toda a vida dela é focada, direcionada para proteger esse tesouro, seja um homem ou uma mulher. Às vezes o tesouro é a indústria, um comércio que a pessoa tem, um carro, um iate, um bom emprego. Então a pessoa foca todas as suas energias em cima disso. Então ela vive para pensar na empresa. Então ela vive calculando os lucros. Então ela vive de olho na bolsa de valores. Então essa pessoa ela não vive mais, ela está de olho ali, porque ela teme, né, que o seu tesouro desapareça. E Jesus já tinha nos avisado que esse tesouro, quando ele é terreno, ele vai desvalorizar. Ele vai, por exemplo, uma roupa furada pela traça já era.
Então Jesus nos mostra quão frágil é o tesouro aqui na terra e quão facilmente ele some, ele se esvai pelos nossos dedos. Então ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Ele não quer dizer que a gente não possa trabalhar, que a gente não deve se preocupar, que a gente deve ser relaxado, que a gente não deve amar alguém, que a gente não deve ter um bom emprego e por isso se preocupar para garanti-lo. O que ele está querendo dizer é que isso não pode ser a prioridade da minha vida. Aquilo não pode ser a prioridade, porque se isto for a prioridade na minha vida, quando isto sair, eu estarei acabado. Porque o que valoriza a minha vida é o tesouro. É como, por exemplo, uma moeda de um país, ela vale tanto quanto ele tem em ouro. Então esta moeda, ela é garantida pela quantidade de ouro. Então tem que ter um tesouro que garanta que essa moeda de papel, que essa cédula tenha valor. Então eu e você temos valor dependendo do tesouro que garante o nosso valor. Assim como o ouro garante o valor da moeda de um país, o tesouro que nós temos garante o valor da nossa vida, garante o sucesso ou o fracasso, a alegria ou a tristeza. Então, quantas pessoas eu tenho visto, ouvido, conversado, nestes anos que eu tenho de pastorado e também de trabalhar com dependente químico, que eu tenho visto pessoas que o tesouro era uma mulher, o tesouro era um homem. Isso eu tenho visto com bastante frequência. Então a pessoa colocou todo o seu foco, todas as suas energias, a sua juventude, tudo, apostou todas as fichas naquele relacionamento. Mas aí veio alguém, uma mulher, Jesus disse que vem a traça, vem a ferrugem, vem os ladrões. Então veio alguém e levou, ou aquela pessoa mesma cansou e se foi. E aí quando aquela pessoa se foi, assim como se tiraram todo o ouro de um país, o dinheiro dele não vale mais nada, porque a garantia foi embora. Assim também nas nossas vidas. Quando muitas vezes o tesouro é levado, ou o tesouro cria pernas e vai embora, a nossa vida foi com ele. Quantas pessoas que eu conheço hoje que a vida desandou, que a vida ficou sem sentido, que a vida enegreceu. Por quê? Porque o namorado, o marido, a esposa, a namorada saíram, era uma coluna. Eram as colunas que sustentavam aquela vida, que davam sentido àquela vida. E como a coluna foi embora, a pessoa ficou sem rumo, ela não sabe mais o que fazer, ela está como que anestesiada, curtindo o sofrimento, curtindo a dor. E ela só consegue pensar, e ela continua vivendo com aquela dor, com aquele tesouro.
e nem sabe que o ladrão já entrou. E nem sabe que a traça já roeu e a ferrugem já consumiu. Então a pessoa fica pensando, a pessoa fica amarrada àquele tesouro que ela não tem mais, que já não existe, que já se foi, mas a pessoa fica sofrendo, a pessoa fica chorando, a pessoa fica pensando, a pessoa fica imaginando que ele volte. Então aquele tesouro, mesmo já tendo ido embora, mesmo já tendo partido, mesmo já não estando mais ali presente, está no coração daquela pessoa, está na mente dela. Ela sonha em que volte, ela sofre, ela quer saber de cada detalhe, de onde ele está, com quem está, de onde ela está, com quem está. O outro é mais bonito, é menos bonito, o outro é mais feio, o outro tem mais dinheiro, a outra é mais assim, é mais bonita, é mais alta, é mais clara, é mais escura, é mais bem feita. Então a pessoa quer saber de cada detalhe. Então mesmo a pessoa já tendo perdido, mesmo o ladrão já tendo levado, mesmo a outra já tendo levado, a pessoa ainda está sofrendo, porque aquilo era o seu tesouro. Quantas pessoas que a empresa faliu, que tinham uma vida regalada, e viviam em função daquela empresa, e a empresa faliu, e ele teve que demitir funcionários, e ele já não tinha mais o mesmo padrão de vida, e a pessoa fazia aquilo e estava acostumada, ela vivia em função daquilo e ela ficou perdida, sem saber o que fazer, porque aquilo era seu tesouro. Quantas pessoas que tinham um emprego bom e que esse emprego era o seu tesouro. E aí, de repente, tudo desandou. Quantas pessoas que ele mesmo era o seu tesouro. Que tinha um corpo atlético, forte, bonito. E de repente esse corpo é acometido por uma doença. E aí a pessoa já não pode mais fazer tudo aquilo que ela fazia. Então a pessoa desanda. A pessoa fica psicologicamente arrasada. Alguns conseguem ainda se levantar, fazer outras coisas, mas a pessoa fica completamente arrasada. Por quê? Porque investiu todo o tesouro no corpo. Malhou, deu duro, porque o pessoal da academia é um pessoal de coragem, disciplinado. A beleza corporal custa um alto preço, não é fácil. Muita gente fala das mulheres malhadas, mas não sabem o sofrimento, a dor que causa para aquela mulher chegar àquele corpo, né? Aquele homem chegar àquele corpo. Então o que acontece? Quantas vezes o tesouro está no nosso corpo? E aí, infelizmente, né, a pessoa muitas vezes toma algo que não era adequado e aí, pronto, desaba. Ou então os anos passam. Quanta gente que o tesouro da vida era ser um atleta. Então ele se alimentava pensando no esporte, ele dormia pensando no esporte, ele vivia em função dos objetivos esportivos. Mas aí, ou por contusão, ou por idade, ele não pôde mais praticar.
Então, muita gente que faz parte do mundo esportivo e que não tem condição de lidar quando esse seu tesouro maior sai, eles ficam deprimidos, entram no alcoolismo, na drogadição. Por quê? Porque o seu tesouro, de repente, sumiu. O tesouro sumiu. Então, os tesouros dessa terra, quando eles ocupam o primeiro lugar, eles podem nos fazer felizes, mas no momento eles não têm durabilidade garantida. Não há garantia. Então, por mais que eu proteja, por mais que eu invista no meu lar, não há garantia de que ele vai dar certo. Por mais que eu invista na minha construção, nos meus negócios, não há garantia de que ele vai continuar rendendo, porque eu não sei as voltas que o mundo dá. Está aí a pandemia para mostrar para muita gente que a vida é instável. Então, quando Jesus disse, não ajunteis tesouro nessa terra, ou seja, não tenha como prioridade as coisas desta terra. Por quê? Porque elas não dão garantia. Porque elas não podem durar a vida inteira. Porque a qualquer momento você pode ser roubado, a qualquer momento você pode perceber que aquilo desandou, que aquilo perdeu o valor. E aí, se a sua vida estiver estruturada em cima destas coisas, a sua vida desanda. A pessoa, tem gente que comete até suicídio. Por quê? Porque o tesouro que ele tinha perdeu. Era fama, a pessoa era famosa. De repente, mudou o ritmo. Apareceu alguém mais famoso, caiu no rendimento, e aí a pessoa ficou no ostracismo, escondida, ficou esquecida, e aí pronto. Quanta gente nós temos aí que estava no ápice, que fez sucesso e que de repente, por causa de uma fatalidade, por causa de uma doença, a pessoa desandou. Então, quantos atletas que você conhece que hoje, que depois que terminaram a sua carreira, que a carreira foi interrompida, porque o atleta jamais quer terminar. O atleta termina porque ele não aguenta mais as dores. Porque aquilo que dava prazer agora só traz dor. Porque ele vê que o rendimento dele já não é mais o mesmo. Porque ele vê que aquelas mesmas mãos que o aplaudiam, aquelas mesmas bocas que gritavam seu nome, são aquelas que agora vaiam. São aquelas que pedem a sua retirada. Então os tesouros dessa terra, eles têm o poder de nos fascinar, de fazer com que a gente invista todas as nossas energias, inteligência, nosso foco, em que a gente se firme neles e aposte todas as nossas fichas, mas eles não têm garantia, nem durabilidade. Então a qualquer momento isso pode sair, a qualquer momento isso pode ir embora, a qualquer momento isso pode desaparecer, e aí com esse tesouro minha vida perde o sentido. Minha vida perde o valor.
Assim como sem o ouro a cédula não tem mais valor, assim a minha vida sem o tesouro perdeu valor. Então eu vivo remoendo, eu vivo me alimentando da dor. De onde está o meu tesouro? Com quem está o meu tesouro? Por que o meu tesouro desapareceu? Por que deu errado? Então eu vivo essa vida de sofrimento, de inércia, de paralisação da vida, de dor continuada. Por quê? Porque o meu tesouro se foi, mas eu não liberei ele ainda. Ele se foi, mas eu ainda não aceitei que ele se foi. Então há muitas pessoas que a sua prioridade, aquilo que ele colocou como razão da sua vida, que era o seu tesouro, se foi, mas ele age como se não tivesse ido, ele não aceita. E, portanto, é uma vida de sofrimento. E eu li um texto que o D.A. Carson cita. Ele diz assim, ele está citando um texto de João Calvino. Se a honra é considerado o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos desejos. Calvino, citado por D.A. Carson. Eu vou ler de novo. Se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegres satisfações dos desejos. Calvino, citado por D.A. Carson. Aí Jesus diz o seguinte, tenham cuidado. E agora ele vai dizer o que fazer. Qual é a prioridade? Ele diz, mais ajuntai tesouros no céu. Agora ele vai dizer qual é a tua prioridade. Qual é a minha prioridade. Se não for nenhuma das outras que nós já falamos até agora, e tantas outras que tem na Terra, nós vamos perceber se o nosso tesouro for no céu, aí a história é outra. Ele diz, não ajunteis na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Então, se a nossa prioridade são as coisas celestiais, são as coisas espirituais, veja que eu estou dizendo prioridade. Prioridade é a locomotiva que carrega os vagões. Prioridade é aquilo que ocupa o primeiro lugar e que não podemos viver sem ele. Podemos viver sem os outros, mas sem ele, não. Então o tesouro é aquilo que ocupa o primeiro lugar, que o vagão não anda só. Então, a locomotiva anda sem os vagões, mas os vagões não andam sem a locomotiva. Então Jesus diz, ajuntai tesouros no céu. Quem é o nosso tesouro? Se o nosso tesouro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí a história é outra. Se o nosso tesouro é o caráter, aí a história é outra. Se nós queremos enriquecer na comunhão com Jesus Cristo, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento da sua vontade,
Se o nosso tesouro é Deus e o seu reino, porque Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, que o homem vendeu todas as pérolas que tinha para adquiri-la. E ele vai dizer que o reino de Deus é igual a um tesouro que foi escondido. Naquela época as pessoas guardavam seus tesouros, né, em potes de barro e colocavam dentro de um terreno. E aquele homem foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno para ter direito àquele tesouro. Então o tesouro é aquilo pelo qual você está disposto a abrir mão de tudo por causa dele. Você não vê mais nada na frente. Não tem mais nada que ocupe seu olhar, seu pensar, seu foco, seus esforços, suas energias, seu trabalho, suas finanças, tudo estão voltadas para esse tesouro. Então o reino de Deus é esse tesouro. Então Jesus é esta pérola de grande valor. Então Deus é este tesouro. Então o meu caráter, segundo o caráter de Deus, é o meu foco. Então agora eu vou investir todas as minhas energias, todo o meu pensamento em expandir e em implantar o reino de Deus, em cumprir sua vontade. Venha a nós o teu reino. E aí Jesus diz, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e os ladrões não minam nem roubam. Então se o meu tesouro, se a prioridade da minha vida é Jesus Cristo, o seu reino, e me transformar, ser transformado, melhor dizendo, na imagem dele, então é isso que vai ocupar minhas energias. Então eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de juntar, eu não vou deixar de ter minha empresa, eu não vou deixar de me preocupar com o futuro, com a minha velhice, mas a prioridade, eu vou trabalhar, e enquanto eu trabalho, aquilo que eu estou trabalhando para investir no reino. Eu estou trabalhando e enquanto eu trabalho, nas minhas horas de folga, porque eu não posso receber para pregar, eu tenho que receber para trabalhar. E nas minhas horas de folga e com o meu testemunho, eu estou anunciando o reino. Então, o trabalho não é minha prioridade. A minha prioridade é o reino. E por causa do reino, eu vou chegar cedo. Por causa do reino, eu não vou faltar. Por causa do reino, eu vou ser o melhor funcionário. Por causa do reino, eu vou dar o melhor de mim. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus. Porque esse é o meu foco, é agradar a Deus. Então eu vou ser o melhor que eu puder em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu estou juntando tesouros no céu. Então, se eu tenho as coisas, eu as tenho para a glória do reino. Então eu não tenho para mim. Então o meu casamento tem que ser para o reino. Então, se você arruma namorado, tem que ser em função do reino. Se você vai se casar, não é só para ter sexo, é para ter alguém que possa ajudá-lo nessa caminhada de propagação do reino de Deus e de agradar a Deus. É alguém que se alinha com você para juntos agradarem a Deus. Então eu vou sendo transformado no meu caráter à medida em que eu vou colocando Deus em primeiro lugar. À medida em que Jesus Cristo e o reino é o meu tesouro.
Então eu quero ser súdito do reino, então eu vou automaticamente mudando, o meu caráter vai mudando, os meus valores vão mudando, porque eu encontrei um tesouro. E o tesouro vai dar sentido à minha vida. Então a pergunta é: o que dá sentido à minha vida e o que dá sentido à tua vida? Então eu posso ser um cantor, eu posso ser um jogador, eu posso ser um filósofo, eu posso ser qualquer coisa na vida, contanto que Jesus e seu reino ocupem a primazia, sejam prioridades na minha vida. E aí eu vou filosofar para a glória de Deus. E aí eu vou construir para a glória de Deus. E aí eu vou viver uma relação sentimental para a glória de Deus. Porque todo o meu enfoque, todo o meu foco, todos os meus esforços estão onde está o meu tesouro. Então, por isso, nós temos visto um cristianismo tão fraco. Porque ou os nossos tesouros são tesouros terrenos, nós estamos colocando a nossa existência para ser validada por coisas efêmeras e passageiras e que Jesus disse para não fazer. E nós temos muita gente que deve pensar assim: a igreja onde você está, o líder que você tem, que tipo de evangelho é o que ele prega. Você tem que pensar que tipo de condução eu estou tomando. Para onde estão me levando? Estão me ensinando a querer mais e mais e mais e mais. Estão me ensinando a botar a minha vida em cima de uma pessoa, ou estão me ensinando a botar o meu foco sobre Jesus Cristo, descobrindo que o tesouro é o reino de Deus, em que eu entrei nesse reino e descobri nesse reino a pérola de grande valor, que é o rei, que é ele que vai dar sentido à minha vida. Então eu vou ser um homem de verdade, eu vou ser um homem da honestidade, eu vou ser um homem que não é corrupto. Então eu vou ser uma nova pessoa. Por quê? Porque agora todos os meus esforços estão para agradar aquele que é o meu tesouro, a Jesus Cristo, ao Pai, ao Espírito Santo, e para implantar o reino. Então eu vivo para implantar o reino. Então eu me preocupo com outras coisas, mas todas as minhas energias e forças existem para plantar esse reino. E aí ninguém nunca vai me tirar. Deus abençoe, né? E aí ninguém nunca vai tirar. Então ninguém pode dizer assim: eu estou muito triste porque Deus abençoe Moacir. Ninguém pode dizer assim: eu estou triste. Por quê, meu irmão? Você está triste? Porque me tiraram o reino. Porque me tiraram Jesus. Não. Você nunca vai perder. Porque tiraram meu caráter. Não. Você nunca o ladrão vai roubar Deus do nosso coração. Nunca o ladrão vai poder me tirar do reino. Jesus disse: as minhas ovelhas estão na mão de meu Pai. E meu Pai, que mais deu, é maior que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos do meu Pai. Né? Então o que acontece? Nenhum ladrão pode tirar Jesus do nosso coração. Nenhuma traça pode roer Jesus Cristo. Porque Jesus nunca vai me trocar e trocar você por outro ou por outra.
Porque Jesus nunca vai deixar de me amar, porque nunca eu vou procurá-lo e vamos dizer, não, Jesus está com outra pessoa. Jesus arrumou um outro povo, arrumou um outro pregador, arrumou um outro pastor e ele esqueceu você. Não! Jesus sempre estará ali. É uma riqueza que ninguém pode tirar. E porque eu tenho Jesus como a prioridade do reino, então eu quero viver em consonância, em harmonia, em sintonia com esse reino. E aí eu vou mudar o caráter. E aí eu vou deixar, e o Espírito Santo vai, à medida em que eu vou me relacionando com Jesus Cristo, eu vou me parecendo com Ele. E à medida em que eu vou sendo transformado no meu coração, no meu proceder, no meu caráter, isso ninguém toma. Ninguém toma algo que está impresso no nosso coração, na nossa alma. Ninguém tira, ninguém arranca, ninguém perde. Então você nunca vai ver gente com depressão dizendo assim, rapaz, acabaram com o meu caráter. Não. Você nunca vai ver gente assim arrasado, dizendo Jesus me largou, dizendo eu investi no reino, e nada. E hoje eu estou acabado. Existem pessoas, agora vale fazer uma ressalva, pessoas que confundiram o reino com a denominação, pessoas que confundiram o reino com a igreja, pessoas que confundiram o reino com o prédio, com a liderança eclesiástica, e aí a liderança deu-lhe uma rasteira, e aí ele ficou traumatizado, decepcionado, porque o tesouro dele era o pastorado. Porque o tesouro dele era a denominação. Porque o tesouro dele era o seu líder. E esse líder, meu amigo, pode nos deixar. Qualquer liderança humana pode nos envergonhar, pode nos decepcionar. É parte das riquezas terrenas. Qualquer denominação, qualquer líder de tradição religiosa pode gostar da gente enquanto a gente é útil e pode desfazer-se de nós quando achar que nós não estamos mais com eles. Mas no reino de Deus, não. Então não confunda a igreja e o reino de Deus. Então não confunda a liderança eclesiástica. Tem quanta gente que chega para mim e diz, pastor, eu vou trabalhar para o reino. O que o irmão vai fazer? Não é que eu vou construir ali as paredes da igreja. Meu irmão, o reino, Jesus disse que o reino dele não é visível, não é deste mundo. Como é que o irmão vai fazer? Então tem muita gente que confunde as coisas e por isso acha. Mas quando você investe sua vida no reino, você quer saber o que é o reino. Porque Jesus disse para Nicodemos que é possível que uma pessoa nem veja o reino. Que é possível que uma pessoa nem entre. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber o que é o reino. Quem é o rei que chegou? Que reino é esse? Para que eu descubra o tesouro. E aí, quando eu coloco minha vida, que eu descubro isso, então o meu caráter é transformado, então o meu enfoque agora é outro, então o meu foco é outro, então eu vivo para implantar o reino, eu oro, venha a nós o teu reino, eu clamo pelo reino, eu sou propagador do reino, eu prego o reino de Deus, eu vivo na esfera do reino e tudo que eu tenho e sou é para investir em Jesus Cristo e no seu reino. E aí ele diz assim, concluindo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se o meu tesouro é terreno, está em um ser humano,
numa paixão doentia, ou em dinheiro, ou na fama, ou no esporte, se a prioridade, ou numa liderança religiosa, ou numa denominação, ou num título, quando isso for tirado, eu desabo. Minha vida perdeu valor, aquilo que validava, aquilo que dava valor à minha vida, perdeu, porque onde está, Jesus diz, onde está o tesouro, aí está meu coração. Então, se levaram o meu tesouro, levaram o meu coração. O meu coração foi embora e eu já sou uma pessoa sem coração, sem alma, sem vida. Uma pessoa que está deitada, esperando a morte chegar. Uma pessoa que tiraram a razão da vida dela. Mas Jesus diz que se o nosso tesouro estiver no céu, se o nosso tesouro for celestial, se for Jesus Cristo o nosso tesouro, o seu reino e a transformação do nosso caráter, que é uma coisa é consequência da outra, eu encontro o Rei, Jesus Cristo. Quando eu encontro o Rei, eu encontro o reino. E uma vez no reino, súdito de Jesus Cristo, eu sou transformado pelo Espírito Santo para ter o caráter de súdito do rei. E o meu coração agora está no reino. Então, tudo que eu tenho agora vive, gira, gravita em função do rei e do seu reino. Então agora eu não penso mais em mim apenas. Eu vivo, a prioridade da minha vida é o reino. Então eu trabalho para o reino. Eu caso para que o reino seja implantado na minha família. Eu oro pelo reino, eu pastoreio porque eu sou do reino, eu trabalho numa igreja não para fazer prédios, mas para promover o reino. Então eu prego para anunciar o reino, eu falo do reino, eu vivo do reino, porque o meu coração já não se pega mais a essas coisas da terra. Por quê? Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então Deus pode me encher de dinheiro. Então Deus pode me dar sucesso. Então Deus pode me dar todas as bênçãos, mas o meu coração estará no reino. Então tudo que eu tiver vai ser para a glória de Deus, vai ser para agradar a Deus. Então vou dizer com Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e que a glória, a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então que Deus nos abençoe, e que Deus possa fazer com que na minha vida e na sua, a prioridade seja o reino. Eu quero convidar você que não é cristão, que você tenha apostado suas fichas em relacionamentos, que você tenha colocado todo o seu foco em empresas, em carreira, no esporte. Isso não é errado. Mas quando isso é a prioridade, e isso acaba, leva junto seu coração. Leva junto o que validava, o que legitimava a sua vida, que era a razão da sua vida. E muita gente que está me ouvindo agora por todas as redes sociais, tem muita gente me ouvindo que o tesouro foi embora. E o tesouro levou seu coração. E você ficou sem nada, porque você investiu todas as fichas em tesouros perecíveis, efêmeros, passageiros. Mas Jesus diz mais, é juntar tesouro no céu. Jesus chegou aqui não para implantar uma igreja nos moldes que nós temos hoje, mas para implantar o reino, onde ele é rei
E ele convida a mim e a você para participarmos do seu reino, onde ele chama a mim e a você para que ele governe as nossas vidas e que nós sejamos súditos desse reino. E uma vez súditos desse reino, nós vivemos em função do reino para propagar o reino. E esse reino, ele começa no coração. E esse reino começa com o novo nascimento. Então, quando você crê, Jesus contou a história e disse, olha, um homem negociava boas pérolas. E um dia, passando onde vende pérolas, os pescadores, ele que conhecia pérolas como ninguém, olhou e viu uma pérola como ele nunca tinha visto. Uma pérola de grande, de altíssimo valor. E aí ele fica apaixonado. Foi paixão à primeira vista. Então ele vai em casa, pega todas as pérolas que ele tem, todo o dinheiro que ele tem, ele tira. Ele pega tudo de valor que ele tem. E ele chega lá e ele troca tudo o que ele tem por aquela única pérola. Tudo que ele tem de valor. Ele troca pela alegria de ser agora possuidor daquela pérola. E Jesus quer ser o reino de Deus. Quando você descobre que Jesus é rei, e quando você quer ser súdito dele, você abre mão de tudo, você troca. Não tem esse negócio da pessoa ficar assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de ir para balada, eu vou parar de adulterar. Não tem essa história. No dia que você descobrir que Jesus é rei, e que ele tem um reino que começa no coração e que ele está convidando você para participar desse reino e da promoção, do estabelecimento desse reino na terra, e que esse reino jamais terá fim, você prontamente, no dia que descobrir isso, prontamente, com facilidade, você vai largar tudo para ser desse Jesus Cristo. Então hoje eu te convido a receber Jesus como teu Salvador e Senhor. Hoje eu te convido a você sair desse reino do mundo e ter vida. Você que o coração foi embora, que o tesouro levou o seu coração e você agora está sem coração, sem vida, sem alegria, não sabe mais o que fazer, está perdido, né? Confundido, sem saber, perguntando a Deus por quê. Deus hoje traz a resposta. Porque você colocou seu coração no lugar errado. Então hoje coloque no lugar certo. O bom de Mateus é isso, ele dá o errado e dá o certo. Jesus chega e diz, aqui meu filho, tem esse caminho e esse. Então ele diz hoje, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro no céu. Então hoje você pode descobrir o maior de todos os tesouros. Aquele que vai autenticar, legitimar, validar, valorizar a sua vida. Eu quero terminar esse sermão aqui com uma pequena ilustração. Dizem, isso é uma ilustração, dizem que Jesus, quando entrou em Jerusalém, né, isso é verdade, Jesus entrou montado em um jumentinho. E o pessoal botava folha no chão para o jumentinho pisar em cima com Jesus. O pessoal dizia hosana nas alturas. Então era uma festa tremenda. Era uma festa maravilhosa. E o jumentinho estava todo feliz, porque nunca viu tanta gente aplaudindo ele ali no centro, no palco. Ele ali no centro, vendo toda aquela festa, toda aquela euforia. E diz a historinha que no dia seguinte,
o jumentinho foi fazer o mesmo trajeto sozinho. E quando o jumentinho foi fazendo o mesmo trajeto, ninguém colocou palhas no chão para ele pisar. Ninguém olhou para ele, ninguém deu bola para ele. E aí, vendo que ele estava completamente esquecido, ele tentou chegar perto das pessoas. E deram um tapa nele, dizendo: sai fora, jumento perturbador. E aí dizem, né, diz a historinha ilustrativa, que aquele jumentinho chegou para a mãe dele e disse: mãe, me diga uma coisa, por que ontem o povo estendeu palmas diante de mim? Por que gritaram hosanas? Por que fizeram a maior festa? E hoje eu fui lá e ninguém fez nada. Ela disse: é porque a festa toda é por causa daquele que estava sobre você. Então, sem ele, não tem festa. Então, se sem Jesus Cristo, nós não passamos de um jumentinho, certo? Sem Jesus Cristo, nós não somos ninguém. Mas com Jesus Cristo na vida, aí a história é outra. Então hoje, se você está desviado, bota Jesus como prioridade. Se em algum momento da vida tirou a prioridade de Jesus, escanteou Jesus, traz ele. Se você era um crente de igreja, então se converta hoje. E se você não é cristão, se converta hoje. Que Jesus seja a pérola de grande valor. Eu peço a Deus agora que alcance o seu coração, que faça com que você entenda isso, que esse milagre da regeneração e do novo nascimento aconteça. Então, onde você estiver, se você entendeu isso, bem-aventurado é. É isso. Então, arrependa-se dos seus pecados e coloque sua fé na pessoa de Jesus. Seja ele, chame-o, convide-o para reinar na sua vida e peça a ele licença para entrar no reino. E diga: Senhor, me faça nascer de novo. Me dê essa segunda chance, terceira, milhar, não sei qual. Mas peça a ele uma nova chance e ele te dará. E você será uma nova criatura, um membro do reino, e o seu tesouro ninguém roubará. Deus abençoe, em nome de Cristo. Até amanhã.